Bom dia, meus alunos. Vamos dar início à nossa aula de hoje, com a continuação da correção das atividades do livro. Vamos lá. Página 96, número 5. Em um texto narrativo, como a crônica, a história pode ser contada por um dos tipos de narrador a seguir. Pode ser por um narrador observador e por um narrador personagem, né? O narrador observador é aquele que não participa da história, ele só observa e conta fatos dos personagens, né? E o narrador personagem é aquele que conta a história participando dela, entendeu? Então vamos ver. Letra A, do número 5. Transcreva, né, um trecho da crônica em que apareça a voz do narrador. Quando ele diz: olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mas nada. Quer dizer, quando ele faz esse comentário, ele está transmitindo o seu pensamento. Quando a mulher disse que o velho tinha uma pessoa idosa na fila, que tinha que passar à frente, ele também ficou procurando, ele não esperava que fosse ele. Então, resposta: olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mas nada. De repente percebi que o idoso, que a dama solitária, que era aquela senhora, né, queria proteger do empurra-empurra, não era outro senão eu, né? Ele não queria sentir-se idoso. Então vamos agora a 5, letra B. Com base nesse trecho, qual é o tipo de narrador da crônica? O tipo de narrador da crônica é personagem, porque ele, né, ele mesmo conta os acontecimentos com ele próprio, dentro do Detran, certo? Então, resposta: um narrador personagem, visto que ele narra fatos, ou seja, acontecimentos, né, acontecidos, ocorridos com ele próprio. Vamos à próxima correção da letra C. Se o tipo de narrador dessa crônica fosse outro, o que mudaria a narrativa? Bom, ele não falaria dele, ele passaria a falar dos personagens e não estaria na própria história contido. Então, resposta: mudaria a perspectiva sobre a qual a história é contada. Vamos agora ao número 6. Em diversos momentos, o narrador apresenta falas ou citações. Ele fala e também cita alguma coisa. Observe o trecho. Ah, sim. Onde é que eu estava mesmo? No Detran, diz uma voz. Essa voz é dele própria, com seus pensamentos, né? Então pergunta: de quem você acha que é a voz citada pelo narrador? É dele próprio, do próprio narrador, porque ele está pensando e fazendo reflexões com ele mesmo. Resposta: é uma resposta pessoal. Possível resposta: é a voz do próprio narrador, pois esse trecho sugere que ele está falando consigo mesmo ou com algum interlocutor para quem está contando a história. Observe que quando a gente conversa com alguém, a gente também às vezes para e pensa no que a gente acha da gente mesmo, daquilo que nós estamos falando. Então o pensamento também pode ser registrado. Continuando, número 7. Que elementos da esfera jornalística podemos identificar em uma crônica, né? Então, a temática em torno do cotidiano. Essa parte jornalística em relação às crônicas mostra o quê? A parte do cotidiano, certo? E da esfera literária, porque existe a parte jornalística, que a crônica pode ser inserida, né, mostrando fatos do dia a dia, do cotidiano. E também pode aparecer a esfera literária, que é a parte da preocupação com a escrita, né, com a linguagem, o jogo verbal e o apelo à sensibilidade do leitor, ok? Então, resposta:
podemos afirmar que a temática em torno do cotidiano, do dia a dia, é o elemento jornalístico da crônica. A preocupação com a linguagem, o jogo e apelo à sensibilidade do leitor são os elementos literários. Então, o jornalístico é o que vai ser dito, né? Contado na crônica, sobre o dia a dia, do cotidiano. E a parte literária é a preocupação com o uso da escrita, da linguagem em si, tá? E também como comover, sensibilizar o leitor. Continuando agora, página 97, número 8. A crônica é narrada em torno de uma conversa com o leitor. Letra A. Identifique um exemplo disso. Como é que ela tinha tanta certeza disso? Quando ele para pensar e pergunta a si mesmo como aquela mulher, né, tinha tanta certeza que ele era um idoso, ele mesmo se questionou. Como é que ela tinha tanta certeza disso? Esse é um tipo de exemplo, né, da crônica narrada. Então, essa é uma prova. Como é que ela tinha tanta certeza? Que ousadia! Quem lhe garantia que eu tinha 65 anos? Se nem me pediu para ver minha identidade. Isso aí mostra a indignação dele, né? Como é que ela podia dizer que ele era um idoso se ela não tinha comprovação disso? Ou seja, na realidade, ele não tinha vontade de ser um idoso. Ele se sentia novo, né? Vamos à letra B. Explique o efeito de sentido desse diálogo no texto. O tom de conversa, da conversa com o leitor cria uma identificação, pois essa situação pode acontecer com qualquer pessoa, não é? Qualquer pessoa pode ser dita que é uma pessoa idosa, alguém pode falar, né? Então, o tom de conversa com o leitor cria uma identificação, pois essa situação pode acontecer com qualquer pessoa. Vamos ao número 9. Além das marcas da oralidade, o que são marcas da oralidade? Quando a gente conversa com as pessoas, dialoga, né, de forma oral, as marcas de oralidade vão aparecendo, as repetições das palavras, né, as gírias, certo? Dentro do contexto do texto. Então, as crônicas costumam apresentar, de acordo com sua finalidade, traços linguísticos de informalidade. Então, as crônicas são feitas de forma informal, simples, sem rebuscamento, sem buscar as regras da norma padrão, né? De uma forma bem simples para que possa ser entendida. Então, identifique na crônica lida um trecho em que isso ocorre e sublinhe as expressões informais empregadas. Quando aparece escrito assim, e o guarda paspalhão. Paspalhão é uma gíria, né? Que ele quis utilizar para o guarda. Outro tipo de marca de informalidade da oralidade é colocado pela porta adentro. Furei a fila, uma linguagem simples, né? Ou seja, nem um pio, ou seja, nem um barulho, silêncio, né? Esse coroa está furando a fila. Então, esses tipos são tipos de presença de informalidade dentro da crônica. Então, vamos ver a resposta. E o guarda paspalhão, né? Então, o paspalhão aí é um tipo de informalidade, porque não criou um caso exigindo prova e documento. Será que era tão evidente assim? Como além de idoso, e eu era um recém-operado, acabei aceitando ser colocado pela porta adentro, outro tipo de informalidade, pela porta adentro. Mas confesso que furei a fila, né? Outro tipo de marca de oralidade e informalidade. Sonhando com a massa, gritando, revoltada. Esse coroa tá furando a fila. Outra presença aí de informalidade. Ele não é idoso, manda lá pro fim. Mas que nada, nem um pio, ninguém abriu a boca para falar. Nem um pio aí é uma gíria.
Então, também é um traço de informalidade, ok? Continuando. Número 10. Observe esse trecho extraído da crônica lida. Olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mas nada. De repente percebi que o idoso, que a dama solidária, que ajuda, queria proteger do empurra-empurra, não era outro senão eu. Bom, nela foi empregada uma das características da crônica, né? O humor. Quando diz velhinho aí, já está havendo um humor, porque na realidade ele não se aceitava como velhinho, né? Ele não queria ser aquele idoso que a mulher estava falando, né? Se referindo. O autor fez uso intencional de algumas palavras. Com base nisso, explique o humor do texto. Bom, o narrador, ao não concordar com o fato de ser um idoso, trata a situação de forma irônica. Ele acaba debochando, né, levando para esse lado. Isso enfatizando pela escolha de algumas palavras, como velhinho e dama solidária. Né? Na realidade, ele tinha uma vontade até de xingar a senhora, mas não, ele botou com ironia um apelido para ela, a dama solidária, quer dizer que queria ajudar. Mas e será que ele queria ser ajudado? Ele não queria nem se aceitar como idoso, né? Então vamos ver a resposta. O narrador, ao não concordar com o fato de ser um idoso, trata a situação de forma irônica, com deboche, escolhendo algumas palavras, velhinho e dama solidária. Solitária sozinha, aí é solidária, que ajuda, tá? Agora vamos observar outra atividade na página 98, né? A página 99 que está aparecendo aí são as respostas que vão vir a seguir, tá? Então, agora a página 98 eu vou comentar sobre o texto, outro tipo de crônica que aparece. Eu não vou lê-la toda, né? Depois vocês vão fazer isso com calma. Eu vou dar uma resumida. O nome da crônica aí agora é chamado Espaço Vidal. O que é vidal? Vidal é necessário para a gente. Por exemplo, a água é vidal, a água é necessária. Nós precisamos a todo custo, né? Se a gente não tiver, não conseguimos sobreviver. Mas nesse caso aí, a história da crônica se passa dentro de um avião. Um casal, aliás, duas pessoas, um homem e uma mulher, não são dito o nome deles, né? Diz ele, que é o homem, e ela, a mulher que está dentro do avião, sentada ao lado dele, e também a palavra aeromoça, que está dentro do avião. Nesse espaço vidal aí, o que significa? Eles sentam dentro do avião e os dois querem o mesmo objetivo, poder colocar o seu braço na poltrona, no braço da poltrona, da cadeira da poltrona do avião. E o que acontece? A mulher é espaçosa, pega um jornal, abre-o e, sem querer querendo, ela coloca o seu cotovelo no braço da poltrona. Pronto, ela já está realizada, conseguiu o que ela queria. Só que o homem do lado ficou muito chateado, porque na realidade ele queria fazer o mesmo, esticar seu braço no braço da poltrona. E o que acontece? Ele fica o tempo todo pensando no que pode fazer para tirar o braço dela dali. Ele pensa até numa possível mexida, né? Dentro do avião, como é que se fala? De repente, ele pensa até em que o avião comece a trepidar, né? A fazer movimentos bruscos para que ela consiga tirar o seu braço. E não é que acontece? Aí, nesse momento, ele vai e consegue botar o braço dele.
Mais engraçado, aí ele se sente vitorioso, né? Porque ele conseguiu também colocar o cotovelo, tirar o dela. Aí fica nessa brincadeira, nessa disputa do espaço vidal, que no caso aí é uma ironia, porque a coisa vidal para a vida é necessária de verdade. Um braço de poltrona não há necessidade para isso. E há a briga disso, por isso que é tão vidal aí, é onde entra o humor. O que acontece? Ele conseguiu colocar o braço, o cotovelo, mas ele tem vontade de ir ao banheiro. E ele fica matutando, meu Deus, o que eu vou fazer? Se eu for para o banheiro, eu vou perder a minha vez de botar o meu cotovelo no braço da poltrona. E ela colocar novamente, né? Mas aí ele observa que a viagem acabou. A viagem foi curta. Foi só aquele trajeto de um local para outro que eles foram. Agora, aonde entra o humor aí? Quando o avião para, né, no lugar que chega, quando ele pousa, a mulher olha para ele e fala: hoje é o dia do nosso aniversário de casamento. Estamos fazendo 35 anos. Quer dizer, aí também entra o humor. Como pode um casal, né, que vive há tantos anos juntos, não poderem dividir em comum um braço de uma poltrona? Então o humor entra aí. E a gente, houve uma quebra, né? Uma quebra no final da história, porque a gente pensava que os dois fossem inimigos, né? Nessa conquista, nessa luta para conquistar o braço da poltrona. Depois a gente acaba descobrindo que eles são, na realidade, marido e mulher. Então, a crônica mostrou o quê? Seus traços, um caso do dia a dia que aconteceu dentro de um avião, entre um casal, né? E o humor que houve é que os dois eram casados, e todo mundo achava que não. Porque como é que pode 35 anos de casado não poder dividir um braço de poltrona? Então, vamos continuar. Na página agora, 99. Letra A, do número 11. Quanto tempo teriam durado as ações narradas nessa crônica? Bom, o tempo de um voo curto, né? Então, vamos ver a resposta. O tempo de um voo de curta duração. Letra B. Que fato desencadeou a narrativa dessa crônica? A disputa do homem, né, e da mulher em querer o braço da poltrona, certo? Do avião. Então, resposta: a disputa do homem, que é o marido, com a mulher, que é a esposa, pelo braço da poltrona do avião. Vamos ver a letra C. Releia o título da crônica, Espaço Vital. Espaço vital. Explique o sentido da palavra vital e relacione-o com seu significado na crônica. E, por fim, explique de que forma o título contribui para o humor. Bom, vital refere-se a algo essencial para a vida, não é? Na crônica, refere-se ao braço da poltrona do avião, ao atribuir uma supervalorização a esse objeto, considerando-o vital. Cria-se um efeito humorístico no texto, e o fato do casal estar juntos há tanto tempo e não compartilham um braço da poltrona. Isso gera humor. Vamos à letra D. Identifique as palavras empregadas para se referir a cada um dos personagens na crônicas. Um idoso na fila do Detran e o espaço vital. Em seguida, explique o efeito de sentido pretendido ao se referir a eles dessa forma. Bom, na primeira crônica, né, ele é descrito como idoso na fila do Detran e a moça. Na segunda crônica, eles são tratados como ele e ela, e a aeromoça, né? Isso mostra o quê? Acaba mostrando anonimato dos nomes. O que? Eles escondem, não retratam, não colocam o nome dos personagens,
né? Para mostrar que são pessoas comuns. Então, na primeira crônica, os personagens são descritos como idoso na fila do Detran e moça. Na segunda, ele, marido, e ela, esposa, e a aeromoça. O fato de não empregar os nomes cria um anonimato, mostrando que a crônica trata de pessoas comuns. Vamos à letra E. Explique o efeito produzido pelo desfecho da crônica na página anterior. Acontece uma quebra de expectativa. No começo, né, parece que são desconhecidos. E no final é revelado que são casados há 35 anos. Então, resposta: há humor provocado pela quebra de expectativa do leitor, pois inicialmente o homem e a mulher parecem ser desconhecidos um do outro, mas no final da crônica é revelado que são casados há 35 anos. Vamos ao número 12 da página 100. Das características abaixo, assinale as que aparecem tanto na crônica, um idoso na fila do Detran, quanto em espaço vital. Texto predominante narrativo, em ambos aparecem, né? Apresenta uma ótica subjetiva sobre os fatos apresentados, certo? Ambos apresentam isso. Tem como objetivo argumentar sobre um assunto. Não aparece para ambos. Apresenta marcas de oralidade, certo? Né? Apresenta traços linguísticos de informalidade, correto. Ambos textos aí são de forma simples, são informais. Trata de fatos reais. Não. Trata de fatos do cotidiano, mas apresentados de forma particular, de acordo com a subjetividade do autor, certo? Então, gente, agora acabamos a correção das atividades, né? E eu vou repetir novamente para vocês. A crônica é um gênero textual ficcional, é criado, que oscila entre a esfera jornalística e literária, né? Pelo lado jornalístico, é a história do dia a dia. E pelo lado da parte literária, é a preocupação com a escrita e com a vontade de sensibilizar o leitor. A crônica extrai do cotidiano a matéria-prima de seu texto, apresentando assuntos do dia a dia. Quando a crônica é predominantemente narrativa, é caracterizada por um número reduzido de personagens, de espaço e de tempo. Então, o espaço e tempo são reduzidos e os personagens também, são poucos personagens. De forma geral, apresenta humor. Vocês viram em ambas crônicas aí a apresentação disso tudo aí, tá? Então, gente, aqui terminamos a nossa correção, né? Espero que vocês façam com todo capricho aí e dedicação. Ouçam novamente o vídeo, certo? Para não colocarem nada errado, façam a correção direitinha. Um bom dia para vocês, meus amores. Um beijo.